body is not who you are. You shed it like a snake sheds its skin. You transfer the human consciousness between bodies to live for eternal life. Dia 2 de fevereiro estreia na Netflix a série Altered Carbon, com o Joel Kinnaman, e a Netflix liberou pra gente o acesso à primeira temporada, e eu já assisti e vou falar aqui agora um pouco sobre ela. A série é baseada no livro escrito pelo Richard Morgan em 2002, que inclusive foi publicado aqui no Brasil pela editora Bertrand com o título de Carbono Alterado. Altered Carbon trata meio que de um futuro distópico com clima noir e elementos cyberpunk, com uma estética muito parecida com Blade Runner. Não à toa ganhou o prêmio Philip K. Dick no ano que foi publicado, 2002. Lembra também um pouco da estética de Ghost in the Shell. Eu diria que talvez as maiores influências assim visuais sejam o Blade Runner e o Ghost in the Shell. Mas será que esse tipo de obra com futuro distópico cyberpunk ainda tem alguma influência hoje em dia? Na década de 80, principalmente, era muito atrativo porque nos fazia olhar para o futuro e ver o nosso papel e pensar no nosso papel enquanto sociedade, nos fazendo perguntar, por exemplo, o que é o ser humano? É isso que a sociedade pode se tornar? Só que nós já vimos isso tantas vezes em filmes, séries, quadrinhos, que eu acho que não tem mais o mesmo impacto hoje em dia. Eu acho que o cyberpunk é algo que funcionou muito naquela época, mas que hoje em dia eu não vejo mais tanta utilidade, tanta força, porque meio que a gente já chegou nesse futuro, basicamente, e ele não é daquela forma. Então eu acho que hoje em dia a gente precisa de obras que mostrem o futuro, que retratem o futuro de uma forma crível, que nos faça realmente sentir que aquele ali é um futuro possível, da mesma forma que o futuro cyberpunk era um futuro possível para a galera que vivia lá nos anos 80. Aquele futuro de Blade Runner e de Ghost in the Shell que parecia tão possível para aquela galera, a gente precisa de materiais hoje em dia que nos mostrem um futuro que pareça possível pra gente. É por isso, por exemplo, que o filme Ghost in the Shell de Hollywood, que foi lançado no ano passado com a Scarlett Johansson no papel principal, não foi tão bem recebido assim, porque ele é meramente uma cópia do mangá, uma cópia da animação, principalmente, e não funciona hoje em dia. Eu acho que a última vez que nós tivemos uma obra com um futuro e tecnologia e tudo mais interessante e que nos fez pensar foi o Matrix. Eu acho que depois de Matrix a gente não teve realmente nada com um universo novo mostrando uma espécie de futuro que nos faça pensar que aquilo ali é criativo, que aquilo ali traz um frescor. Eu acho que Matrix foi a última. Eu acho que o mais interessante do Altered Carbon é mudar um pouco desse discurso. Ele tira um pouco esse negócio da gente se questionar o que é ser humano e você questiona o que é ser imortal. Ao mesmo tempo em que ainda nos faz pensar qual é o nosso futuro, qual é o nosso papel enquanto sociedade, o que nós vamos nos tornar enquanto sociedade, o que nós podemos nos tornar enquanto sociedade, dadas as devidas possibilidades. Porque, por exemplo, se em algumas dessas obras o foco estava nas máquinas, na tecnologia, aqui em Altered Carbon a tecnologia basicamente é uma alegoria para algo muito mais importante, a psique humana. O que um ser humano pode se tornar se ele chegar ao ponto de ser praticamente uma divindade, de ser praticamente imortal. Isso porque no futuro da série, a humanidade desenvolveu um tipo de tecnologia que faz com que você basicamente não morra. A sua consciência, a sua psique, ela é transferida para uma espécie de chip que é colocado na base do pescoço e quando você morre, esse chip pode ser transportado para um outro corpo, que é o que eles chamam de sleeve ou capa, e você volta a viver. A sua consciência, as suas lembranças, tudo está dentro daquele chip que é basicamente passado para outro corpo. Corpos se tornam objetos intercambiáveis. Então acaba a possibilidade da morte. Agora existe a possibilidade de você viver para sempre. Inclusive eles chamam de morte real, quando o seu chip é destruído completamente. Então dentro desse universo, dentro dessa temática, a gente tem o personagem principal, o protagonista, que é o Takeshi Kovacs, que é uma espécie de mercenário, uma espécie de revolucionário, que ele serviu a uma revolução que eram os emissários. Então ele é o último dos emissários, e ele é ressuscitado no corpo do Joel Kinnaman para resolver um assassinato. Resolveu o assassinato de um magnata, do cara que é um dos caras mais ricos do mundo e que é também um dos caras mais velhos do mundo, dos caras que mais viveu. E quem contrata o personagem, quem contrata o Takeshi Kovacs para resolver esse crime é justamente a vítima, que já foi ressuscitado e já está em outro corpo. Que convenientemente, como ele é muito rico, é um clone dele, é um corpo clonado, porque o cara é tão rico que ele pode fazer vários clones e quando ele morre, ele é basicamente transplantado para um corpo idêntico ao dele. Eu acho que o mais interessante aqui é esse mundo criado para essa série. É um mundo muito rico, é um mundo muito interessante, muito criativo, muito inventivo
e que abre diversas possibilidades. Você percebe que aquele mundo respira, você percebe que aquele mundo ele tem um passado, ele tem um histórico. Só que, pro bem ou pro mal, a série ela não faz muita questão de contextualizar o espectador nesse mundo. Você meio que é jogado de cabeça ali naquele universo, você precisa aprender sobre aquele mundo e você precisa aprender todos aqueles termos novos de uma forma meio corrida. É tipo como se o bonde tá passando e você pega ele enquanto ele tá andando. Não existe nenhuma espécie de tentativa da série em tentar te explicar as coisas e tentar contextualizar você naquele mundo. Só que isso acontece de uma forma meio gradativa, isso acontece de uma forma natural até. Conforme você vai assistindo, você vai pegando os termos, você vai pegando o background daquele mundo e você começa a aprender sobre aquele mundo ali. Só que o problema disso é que você aprende somente o necessário. Muita coisa acaba ficando no campo da suposição. Você não tem meio que uma resposta clara para aquilo ali, você tem só algumas coisas sendo superficialmente arranhadas, então você vai pegando alguns pontos e você cria a sua suposição. Só que você não sabe se aquilo ali que você está supondo é correto ou se são só coisas da sua cabeça, porque a série não te contextualiza nisso. Tem a situação, por exemplo, das colônias de outros planetas que não são, que você sabe que existem, mas que não é explicado se são só humanos que vivem lá, como os humanos conseguiram colonizar outros planetas. É uma coisa meio que existe, é aquilo e pronto, e mesmo assim você não tem muita informação sobre como aquilo é. Eu acho isso um problema, porque é uma coisa que pode afastar o espectador casual, porque ele pode meio que se assustar, ele pode meio que ficar com raiva de não estar entendendo aquilo, e se afastar da série. Eu acho que isso pode ser prejudicial. Além do mais, eu acho que é um puta desperdício de background, porque, como eu falei, é um mundo muito criativo, é um mundo muito interessante e atrativo. Ele faz você querer aprender mais sobre ele. Então, ao mesmo tempo que ele é tão interessante, ele não te dá informações sobre ele. Ele te dá só o básico para você entender a história. E eu acho isso um grande desperdício. Eu não li o livro, é até importante ressaltar aqui, o que eu estou criticando aqui é a série enquanto produção, e não enquanto adaptação, porque eu realmente não li o livro ainda. Eu até comprei, eu encomendei ele pela Amazon, mas ele não chegou ainda, então eu ainda não li. Então essa análise que eu estou fazendo é com base na série, é com base no Altered Carbon enquanto produção da Netflix, não enquanto adaptação. Então eu não sei se no livro esse mundo ele é mais bem trabalhado, se esse background ele é mais bem inserido para o leitor. Só que na série eu senti um pouco de falta disso. Eu acho que faltou um pouco de imersão desse universo, porque ele parece ser muito interessante e você não tem o suficiente dele. Eu acho isso um desperdício de background, sinceramente, porque o universo, pra mim, é uma das coisas mais interessantes da série, é o que me chamou mais a atenção. Então, eu queria ver mais disso. Eu acho que faltou um pouco de desenvolvimento de background, foi meio que desperdício. Obviamente, a série se destaca nos seus elementos de ação, é tudo muito bem feito, é tudo muito impecável. O CGI tá ok, tá bem legal, principalmente para uma série da Netflix. A gente sabe que não é uma produção que tem o dinheiro de uma série, de algo, uma produção cinematográfica, por exemplo. Então a gente sabe que é um orçamento limitado, então eu acho que a Netflix ousou aqui, talvez seja uma das séries mais caras que eles já fizeram, não sei, não tenho essa informação, mas é tudo muito bem feito. Claro que tem uma cena ou outra que exige um pouco mais de computação gráfica, em que você percebe que não fica tão incrível, mas dá pra aceitar porque a gente sabe que é uma série de streaming, então não tinha como esperar muita coisa. Mas dentro do proposto é muito bem feito. Mas pelo menos pra mim o mais interessante da série foi apontar realmente essa questão da sociedade. O impacto desse tipo de tecnologia na sociedade. Afinal de contas, com a possibilidade de uma pessoa ressuscitar, qual seria, por exemplo, o posicionamento das religiões? Qual seria o posicionamento da igreja? Qual seria a reação, qual seria o pensamento do povo em relação a Deus, vendo que pessoas estão ressuscitando normalmente porque a tecnologia foi capaz de proporcionar isso. Eu acho interessante como a série toca nesse assunto. Não é algo que seja extremamente abordado, não é algo que seja tão importante assim dentro da série, mas existe um elemento narrativo que usa disso, que é algo importante até para a narrativa, apesar de não abordar tanto assim. Mas eu acho que só o fato da série tocar nesse tipo de coisa, de ter ali aqueles grupos religiosos que são contra, você vê aquilo acontecendo, só de gerar o debate, só de gerar o questionamento, eu já acho muito interessante e já acho um ponto positivo. Eu acho que a visão que a série traz para essa possibilidade das religiões é muito interessante, porque ou a religião se torna algo obsoleto, meio que algo esquecido, algo que não é levado muito a sério, e que poucas pessoas ainda são adeptas, ou se torna algo com uma cara meio de seita religiosa extremista que impõe aos seus fiéis
que eles não podem de jeito nenhum sofrer o reencapamento, que é como é chamado essa troca de corpos depois de que você morre. Então eu acho muito interessante essa forma como a religião é vista dentro de um universo onde as pessoas podem ressuscitar. Mas estamos falando de sociedade e claro que a gente não pode falar só de religião quando se fala de sociedade, e sim também de desigualdade. E desigualdade é algo que a gente vê muito aqui. Eu acho muito interessante como a série aborda esse tema, porque em uma visão muito realista, a gente vê que são os ricos que realmente têm acesso a esse tipo de tecnologia. Não é para todo mundo. E é o que aconteceria se isso realmente acontecesse. Enquanto que os menos favorecidos precisam se contentar com o que lhes é fornecido pelo governo. Eu acho que uma cena que ilustra isso muito bem é a cena em que mostra que os pobres eles precisam entrar numa espécie de fila do governo para ganhar corpos para seus entes queridos falecidos. Uma cena que ilustra isso muito bem é a de um casal que perdeu a filha de 7 anos. E eles entraram meio que nessa fila para poder reaver um corpo para a filha. E aí eles ganham, para essa criança, eles ganham o corpo de uma mulher de meia idade, porque é o que o governo tinha naquele momento para dar para eles. Então eu acho que é legal esse debate, é legal essa desigualdade, é legal você ver como isso funciona, porque realmente seria uma coisa possível, seria algo que aconteceria. Eu acho que essa visão de sociedade, essa visão de o que nós nos tornaríamos, como o governo agiria, como os ricos se portariam, como essa tecnologia seria acessível só para uma certa quantidade de pessoas, só para um certo público, eu acho que é muito interessante e é muito crível. É o que faz essa série ser interessante pra mim. É claro que a série acaba esbarrando em alguns clichês, como por exemplo o dos ricos que estão entediados, óbvio, eles viveram muito. Então, para se divertir, eles usam dos pobres, eles usam dos inferiores, por assim dizer, para poder se divertir de uma forma bizarra e doentia. É algo que é clichê, é algo que a gente já viu diversas vezes, até o episódio de Rick e Morty lá do Expurgo meio que usa isso, né? Da sociedade, da elite, dos ricos que usam dos pobres para se divertir de uma forma obscena. Só que aqui, apesar de ser um clichê, eu acho que em defesa da série é um clichê necessário, porque para eu criticar algo eu deveria dar uma resposta para a melhor forma que deveria ter sido feito e eu não consigo fazer isso. Então, apesar de ser um clichê, eu acho que não teria outra forma de fazer. Porque eu acho que se isso realmente existisse, essa tecnologia, se a nossa sociedade viesse a alcançar esse tipo de tecnologia, seria exatamente dessa forma. Os ricos teriam acesso, os ricos viveriam às custas dos pobres e eles iam se divertir das formas mais bizarras possíveis porque eles estariam entediados após viver 300, 400 anos. Então é um clichê sim, mas é um clichê que funciona dentro da história. Então eu não vejo isso como algo negativo, apesar de ser um clichê. Existem outros clichês na série que me incomodam mais, como por exemplo a estética e até algumas coisas se parecerem extremamente com Blade Runner. Eu acho que, eu não sei se o livro é tão puxado assim para o Blade Runner, mas a série ficou nítido que houve uma tentativa muito grande de pegar carona na estética de Blade Runner, principalmente no Blade Runner 2049. Tem coisas que são realmente muito semelhantes. É um problema que chega a incomodar? Não chega a incomodar. Mas eu acho que faltou um pouco mais de criatividade na criação desse mundo, que, repito, é muito interessante. Agora, eu acho esse mundo muito interessante e eu acho esses temas de sociedade muito interessantes porque a trama em si ela é bem simples, ela é legal, ela traz um clima de investigação bem legal, que eu acho que muita gente vai gostar. A investigação, a ação, essa ficção policial, é tudo muito bem legal, tudo bem interessante, mas não me prende muita atenção porque os personagens não são assim tão bons. Eles servem ao propósito deles, só que eles possuem pouco ou nenhum desenvolvimento. O personagem principal, por exemplo, o Takeshi Kovacs, que é vivido pelo Joel Kinnaman, ele é um personagem super desinteressante e unidimensional. Na verdade, o Joel Kinnaman até faz um grande esforço em conseguir fazer com que esse personagem seja interessante, mas ele não é. O Joel Kinnaman, na verdade, ele consegue realizar um bom trabalho com o que tem em mãos, porque é realmente um personagem que não exige absolutamente nada do ator, e o Joel Kinnaman, eu gosto dele, apesar de ele basicamente sempre agir da mesma forma. Ele está muito parecido aqui com o Rick Flag de Esquadrão Suicida, por exemplo, até o jeito de falar, mas eu acho legal esse jeito do Joel Kinnaman, eu acho ele um ator interessante, eu acho ele um ator legal, só que ele não tem muito o que fazer aqui porque o personagem é fraco. É um personagem porradeiro que basicamente serve ali a função dele de dar porrada e de investigar dando porrada. Basicamente é assim que ele investiga, ele dá porrada e pega informação. Não chega a incomodar, ele é um personagem que ele serve ao propósito dele também. Eu acho que talvez o grande destaque fique realmente com os personagens coadjuvantes. O Vernon Elliott é um personagem muito interessante. E tem um personagem que pra mim é o mais interessante de longe, que é uma inteligência artificial, que é o Poe. Então ele tem uma visão toda interessante de como ele vê os seres humanos, eu acho bem legal isso.
Ele é uma inteligência artificial que tenta se comportar e tenta aprender com os seres humanos. E o legal do Poe é que sim, o nome dele é Poe porque ele tem o visual e ele se porta como o Edgar Allan Poe. Inclusive, ele é dono de um hotel chamado O Corvo. Eu acho muito legal essa referência ao Edgar Allan Poe com esse personagem que tem lá. É o melhor personagem pra mim. E é uma referência muito legal se a gente levar em consideração que o Edgar Allan Poe, ele é considerado o pai da ficção policial e ele é sempre referenciado pela sua contribuição à ficção científica, que são basicamente os dois pilares do Altered Carbon. Então eu acho bem legal essa referência, acho bem legal essa homenagem ao Edgar Allan Poe na série, com um personagem que é muito legal, é muito interessante. Pra mim, ele é o melhor personagem. Eu acho que potencial é a melhor palavra para descrever o Altered Carbon. A série em si, ela é sim empolgante, ela é sim atrativa, ela traz um mundo muito criativo, muito inventivo, mas não muito imersivo. Só que eu acho que essa linguagem é muito frenética e carente de explicações pode fazer com que a série tenha um grave problema em se tornar um conteúdo de massa. Eu acho que vai ser muito difícil ela conseguir se tornar um produto de entretenimento de massa. Mas sem sombra de dúvidas é a proposta mais ousada e mais criativa da Netflix até aqui. Eu gostei muito dessa primeira temporada, eu já estou empolgado para a segunda e já quero muito ler o livro. E é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de clicar no gostei. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, por favor. Não deixe de acessar o nosso site, ovicio.com.br. Não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais, o Twitter, o Facebook e o Instagram. E me sigam também no meu Instagram, que é o murilo.ol. Bom, por hoje foi só isso, por hoje foi só a crítica de Altered Carbon. Eu vejo vocês numa próxima, tô produzindo um vídeo novo aí que eu não vou falar o que é, mas eu acho que vocês vão gostar. E é isso aí, valeu galera, até a próxima.